Queridos, a paz do Senhor e uma boa noite. Eu venho aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão. Em alguns minutos eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu penso e entendo que é bem pertinente e comunga com aquilo que estamos vivenciando nos dias atuais, né? A nossa sociedade, como já dizia Zygmunt Bauman, é um sociólogo, ele dizia que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. E essa sociedade líquida, ela tem vivenciado algumas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser pensadas e que precisam ser ponderadas. Já dizia Zygmunt Bauman, que trabalha esse conceito de líquido, né? Ele tem vários livros, ele fala sobre amor líquido, sociedade líquida, relações líquidas. Ele trabalha esse conceito. Pois bem, atrelado a essa reflexão que eu gostaria de falar para vocês aqui através desse vídeo, eu queria compartilhar com vocês também o texto que o apóstolo Paulo escreveu, a carta dele, e nesta carta tem este texto, no capítulo 4, versículo 6, carta aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, só a parte A, não estejais inquieto por coisa alguma. Eu gostaria de colocar só essa parte. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão, não estejais inquieto, obviamente que ele está falando dessa ansiedade patológica. Obviamente que ele está falando dessa ansiedade que compromete. Obviamente que o apóstolo Paulo, quando fala desse texto, quando escreve esse texto àquela igreja, estava dizendo para que eles pudessem viver cada dia o seu dia, cada momento o seu momento. E olha, e o interessante, esta carta, que é considerada a carta de alegria, não existe nenhum outro texto na Bíblia que fale tanto de alegria como a carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Filipos. Tanto é que no capítulo 4 e o versículo 4, ele diz assim, alegrei-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ele fala desse regozijo, e olha que o apóstolo Paulo, falando de alegria, ele estava encarcerado. Essa carta é considerada uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em meio a uma adversidade, em meio a circunstâncias adversas, em situações totalmente comprometedoras, desestruturantes. Emocionalmente, o apóstolo Paulo poderia estar arrasado, não que ele não estivesse passando por questões que lhe deixassem triste, mas em meio a tudo isso o apóstolo Paulo encontra a motivação gerada pelo Espírito Santo de Deus para dizer àquela igreja, olha, eu estou aqui, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, não estejais inquietos, fiquem tranquilos. Quando eu falo, e quando a gente vai pensar sobre inquietude e vai pensar sobre ansiedade, a gente tem que entender que existe a ansiedade e ela tem o seu ponto benéfico, obviamente. A ansiedade é aquele sentimento que nos leva a pensar no futuro de maneira coerente, de maneira ponderada, a pensar no que devemos fazer. Aquela ansiedade que trabalha na perspectiva de ação. Eu não queria aqui trabalhar apenas conceitos técnicos. Eu queria aqui compartilhar com vocês coisas bem práticas. Eu estou falando desse conceito prático, de que nos leva à ação, de que nos leva à atitude, de que nos leva a tomar decisões certas. Esse é o primeiro ponto. Mas o apóstolo Paulo, quando fala dessa ansiedade, ele está falando da ansiedade patológica, né? Da ansiedade que compromete, daquela ansiedade que a gente vive tanto pensando no futuro que acaba se esquecendo de viver o presente, e aí a gente nem vive o futuro e nem vive o presente e acaba não vivendo. Essa ansiedade que sempre está nos levando, sempre está criando em nós um sentimento de inquietude, um sentimento de algo incompleto, sabe? Um sentimento de estar sempre preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. E essa ansiedade ela não é boa, porque ela compromete a atividade. Eu não vou nem falar dos transtornos de ansiedade aqui. Eu vou trazer eu estou trazendo aqui um apanhado geral sobre essa questão. Então eu estou falando dessa ansiedade, sabe? Dessa ansiedade que
que adoece, dessa ansiedade que o nosso corpo expressa. É uma dor de cabeça que não passa, é uma dor na perna que não passa, é uma dor nas costas que não passa, e é um sono intranquilo, sempre preocupado com tudo e com todas as coisas, sempre preocupado com o amanhã, sempre preocupado com aquilo que não aconteceu. É essa ansiedade que o apóstolo Paulo estava falando. Pois bem, e eu gostaria de dizer para vocês aqui nesse vídeo, não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Capítulo 11, versículo 1 do livro de Eclesiastes, Salomão disse: lançais teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, confiemos no Senhor. Ele é poderoso para zelar por nós. Ele é poderoso para cuidar de nós. E eu queria terminar esse vídeo dizendo o seguinte: o amanhã pertence a Deus. O teu futuro, ele pertence ao Senhor. Descansa. Vive cada dia o seu dia. Vive cada momento o seu momento. Eu acho que é isso. Eu acho que eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Essa reflexão. E eu termino dizendo isso. Descansemos no Senhor. Ele é poderoso o suficiente para cuidar de nós. Por mais que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam estritamente no controle de Deus. Deus abençoe e um abraço.